E aí, está ligado nas principais características da unificação nacional alemã? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai de aula aí, mas antes de continuar, é claro, se você não deu like no vídeo aí, já dá um like no vídeo já. Se não é inscrito no canal, se inscreva e também ativa o sininho, além de seguir o Prof. Elvis do História em Casa lá no Instagram, no Facebook e também ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? Lembre que lá nos stories do Instagram, todo dia tem curiosidades, curiosas históricas diárias, hein? E hoje a gente vai continuar aí com um processo lá de unificações nacionais e especificamente, depois lá do vídeo de unificação nacional italiana, a gente dá uma olhada na unificação nacional da Alemanha, né? O outro país também que vai surgir aí no século XIX e o país também, assim como a Itália, que não tinha, né, desenvolvido aquele processo que você estuda lá no final da Idade Média de formação da monarquia nacional ou os estados nacionais modernos. Primeira coisa a lembrar aqui que, assim como no caso da Itália, essas lutas aqui que acontecem na Alemanha no século XIX também tem a ver com lutas nacionalistas que vão cada vez mais aumentar após o Congresso de Viena, após 1815, se você lembra lá, após a derrota do Napoleão Bonaparte. Justamente o Congresso de Viena, uma reunião então dos 4 países lá vencedores sobre Napoleão, Inglaterra, a Prússia, que vai ser até por sinal a líder do processo de unificação nacional alemã, a Rússia e a Áustria vão redefinir o mapa político europeu após a derrota do Napoleão, né? E é claro aí se privilegiando, dando atenção aí para os seus interesses. Por isso também lembrar aí que esse domínio, principalmente austríaco, vai reforçar algumas lutas nacionalistas e que também tem a ver com o surgimento aí da nação, tanto na Itália quanto também na Alemanha. Lembra também um outro processo aí muito relevante, é o momento que a gente tem de segunda Revolução Industrial e, consequentemente, também os interesses envolvidos aí com o mercado consumidor, mercado fornecedor, e por isso a gente associar a liderança das regiões aqui, que são as regiões mais autônomas e industrializadas. Por sinal, isso estamos falando das duas unificações, tanto na unificação na Itália quanto na Alemanha. As regiões mais industrializadas são as regiões, então, que vão liderar o processo de unificação, além também de serem as mais autônomas, independentes desse, então, domínio, austríaco, estrangeiro, principalmente. Lembrando que no caso lá da Itália, a gente falou do reino sardo-piemontês, ou reino de Sardenha e Piemonte, e no caso aqui da Alemanha, a gente vai falar justamente do reino da Prússia, como a região mais autônoma e industrializada e, portanto, então, a região que vai liderar o processo de unificação nacional alemã. No caso aqui, essa Alemanha, que a gente pode falar que existia nesse momento, na verdade era a formação aí de 39 estados independentes, mais a Áustria, o que era chamado aí de Confederação Germânica. Lembrando também que desses 39 estados independentes, o estado mais independente, mais autônomo, era justamente o Reino da Prússia, né? Por sinal, o que aparece para você aqui em azul, então, seria associado à Prússia, ou em cinza, os territórios aí que são esses outros estados independentes, mas com o domínio justamente do que aparece na região em amarelo aí para gente, que é a Áustria, Então, 39 estados independentes, sendo dele mais autônomo, independente e industrializado que a Prússia em azul, e a Áustria, então, dominando aí toda essa confederação germânica, aparecendo para vocês em amarelo nesse momento. E nós temos aí que o processo de unificação nacional alemã tem a liderança da região, então, que é o Reino da Prússia, a região mais autônoma e mais industrializada. É bom lembrar que os interesses aí dessa unificação nacional têm a ver não só com a construção da nação, do sentimento nacionalista que não existia entre eles até então, mas também uma unificação associada lá, ao processo de revolução industrial em busca de garantir mercados consumidores para os produtos industrializados prussianos. Por isso que, antes mesmo do contexto de lutas, de conflitos que marcam a independência, melhor, a unificação da Alemanha, o surgimento da Alemanha como nação, nós temos aí o que ficou chamado de Zollverein. Aí eu não sei direito a pronúncia em alemão, Zollverein, não sei como é que fala, mas a Zollverein é uma união alfandegária entre os estados alemães que compõem lá a Confederação Germânica.
Para quem não sabe, uma união alfandegária seria justamente uma liga aduaneira, que para quem não sabe também seria a ideia de diminuir as tarifas alfandegárias, né, entre os estados germânicos. Nesse momento aí, os impostos alfandegários, né, de um produto indo para outro estado eram muito altos, o que inviabilizava então uma unificação desse mercado. Então, a Zollverein, proposta até pela Prússia, era uma união alfandegária, a ideia de diminuir tarifas alfandegárias ou aduaneiras entre os estados alemães para circular melhor o produto, principalmente o produto prussiano, produto industrializado lá. Então, antes mesmo da unificação nacional, né, começar a se desenrolar através da guerra, que vai ser um ponto principal aqui para a gente, você tem essa união alfandegária, essa unificação aí, pelo menos tentando-se de mercados nesse momento. Quem não gosta nada, aí, é claro, desse processo é a Áustria, que infelizmente aí para ela não consegue acabar com a Zollverein, mas já existe essa indisposição então da Áustria com esse processo de unificação que aos poucos então vai surgindo na Alemanha. Lembrando também aí que a gente tem que dar um destaque com a Zollverein, com essa liga aduaneira se desenvolvendo, há cada vez maiores investimentos nas indústrias e na construção de ferrovias. O aumento da malha ferroviária, principalmente com a Prússia à frente, desse aumento das indústrias, desses investimentos também em ferrovias, tem a ver com aumentar a distribuição dos produtos entre os estados germânicos. Mas lembre que além dos podrotos, também as ferrovias vão transportar pessoas e mais ainda ideias, especificamente ligadas a ideias de unificação. E também a gente tem que dar o destaque, assim como no caso lá da Itália, a gente deu o destaque do rei Vítor Emanuel II, do seu primeiro-ministro lá, o Conde Cavour, aqui também a gente dá destaque para um rei e o seu primeiro-ministro, o seu chanceler. No caso da Prússia lá, o rei da Prússia, o Guilherme I, que pode aparecer na sua versão também em alemão, Wilhelm I, e Otto von Bismarck. Lembrando aí para vocês, se você nunca viu a força, esse aqui é o Wilhelm I, o rei então aí, né, da Prússia nesse momento, e tendo à frente lá como seu primeiro-ministro ou chanceler, o Otto von Bismarck. Esse belo rapaz aqui no seu uniforme militar, com esse seu chapéu pontiagudo, que eu acho que a hora que acabasse a munição da galera, ele dava lá uma estocada então com esse chapéu aí. Mas lembrando que o Otto von Bismarck, como aparece aqui para vocês, conhecido como chanceler de ferro. Lembrando a ideia aí de que ele falava que só através do ferro e do fogo a unificação nacional alemã seria construída, né? Então ele fala do ferro aí da indústria, de preferência a indústria bélica, e do fogo aí das armas, dos combates. Então na visão aí do Otto von Bismarck, tem que rolar aí conflito para construir esse sentimento nacional entre os alemães, os futuros alemães. Por sinal, a gente tem que associar aí essa ideia de que o Bismarck vai, aos poucos, incentivando a indústria, principalmente a indústria bélica de armamentos, há também investimentos em indústria naval e aos poucos modernizando o exército prussiano, tanto em termos de armamentos quanto em termos de táticas, né, de combate de guerra. Por isso é essa questão de que aos poucos aí a Prússia ela vai desenvolver um processo de conflito para se criar então esse nacionalismo entre os alemães. Lembrando também de que essa unificação nacional tem a ver com interesses que envolvem a burguesia, é óbvio a burguesia industrial, que está ligada aí à produção industrial, a burguesia também comercial e também proprietários rurais. Afinal de contas, a ideia aí, né, de conquistar ou unificar territórios que poderiam para eles também ser objeto de interesse, de repente mais terra para eles produzirem mais, né? Mas o interesse também deles garantirem as terras que eles já tinham contra aí essa intervenção estrangeira, que podia aparecer principalmente com o domínio austríaco. Então a ideia de não só manter a propriedade que eles tinham, mas de repente até no processo de conflito obter mais, né, territórios para si. E no caso aqui, a gente dá destaque para 3 guerras que levam à unificação nacional alemã. A Guerra dos Ducados, em 1864, que é quando então o Bismarck, né, vai desenvolver um processo de atacar a Dinamarca para obter ducados. Se você não sabe, lá ducado seria uma região, né, tipo lá da época feudal, uma área então dominada por um nobre, no caso por um duque. Então o que você tem? O Bismarck vai se aproximar da Áustria, que também tinha pretensão sobre esses ducados, sobre esses territórios que eram da Dinamarca. E aí então a Prússia liga-se à Áustria, alia-se à Áustria e ambos atacam a Dinamarca, que era dono dos ducados de Schleswig e Holstein.
Antes que você vire e fale, mas pera lá, então você entende que a Áustria não era o principal inimigo lá da unificação nacional alemã? Aham, mas olha que coisa interessante. Primeiro Bismarck se aproxima da Áustria e depois então vai se colocar contra ela. Não sei se você já ouviu aquela frase do tipo, mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Talvez também, se não sei se foi aquela coisa, de repente você se aliar ao seu futuro inimigo para então ver não só os pontos fracos dele, mas os pontos fortes também e você reforçar o seu ataque a esse, né, inimigo. Então, inicialmente, Bismarck alia-se à Áustria, ambos derrotam então a Dinamarca e aí cada um fica com um ducado. A Prússia fica com Schleswig e a Áustria fica com Holstein. Mas olha lá, 2 anos depois, então, 1864 aqui, Guerra dos Ducados, em 1866 surge a chamada Guerra das Sete Semanas, ou que pode aparecer também como a Guerra Austro-Prussiana, que aí então é a guerra da Prússia contra a Áustria. Aí nós temos também aquilo que eu falei para vocês de similaridades e até concomitância. Aconteceu ao mesmo tempo uma coisa da unificação nacional alemã e da unificação nacional, né, italiana. Por isso que é bom lembrar que no contexto da unificação nacional italiana, lembra que a Itália, que está se unificando lá com Vítor Emanuel II, com o Conde Cavour, vai aproveitar também desses ataques aí da Prússia contra a Áustria para obter lá a região de Veneza, que era uma das regiões lá, né, Lombardia, Veneza, que são incorporadas ao norte lá, né, da Itália. Então lembrando que nesse momento aí a conquista, né, da vitória italiana e prussiana aqui leva os italianos a obterem Veneza nesse momento, que era da Áustria, e a Prússia então consegue aí, né, dominar também territórios como o ducado que era anteriormente lá, era dominado pela Áustria. Por sinal, essa Guerra das Sete Semanas aí, a Prússia iniciou a guerra alegando que a Áustria não estava administrando o seu ducado direito, o ducado de Holstein, e por isso então a Prússia vai atacar a Áustria. O que é interessante também, além do apoio da Itália, é o apoio dos estados do norte, que reforça aquilo também que eu falei de similaridade com a unificação nacional italiana pelo norte, né? Começa inicialmente pelo norte, depois se estende lá pelo sul ou pelo centro do futuro país, mas essa também similaridade das lutas de unificação nacional começaram pelo norte aqui também na Alemanha. E se você está se ligando, guerra que durou 7 semanas, né? Em tese, aí, o pessoal conhecia no mínimo guerra de meses ou até de anos, né? Em apenas 7 semanas, a Prússia então sai vitoriosa sobre a Áustria. E aí, com isso, com o apoio dos Estados do Norte, a Prússia então lidera a formação da Confederação Germânica do Norte, uma confederação que a Áustria não tinha mais predomínio e que essa confederação tinha agora a liderança da Prússia. Só que o grande problema aí para, né, o Bismarck era justamente despertar o nacionalismo entre os futuros alemães do sul, né, principalmente ligados lá à Áustria também e tal. Por isso que o Bismarck achou interessante despertar o nacionalismo desses, né, germânicos do sul a partir de uma guerra, de um conflito externo, que vai ser a Guerra Franco-Prussiana de 1868 a 1870. Se você está acompanhando as datas aí, né, basicamente a cada 2 anos do término de uma guerra começa outro. 1864 lá, a Guerra dos Ducados, 1866 a Guerra Austro-Prussiana, a Guerra das Sete Semanas, 1868 a Guerra Franco-Prussiana. Lembro também que isso tudo que eu estou fazendo aqui é um resumão sobre esse processo, né? Então, nem estamos vendo lá as batalhas, as guerras que envolvem, né, essas guerras franco-prussianas, né, as várias histórias lá. Mas o que nós temos é que o Bismarck acaba meio que forjando, construindo um conflito entre o rei da Prússia, Wilhelm I, e o, né, imperador aí da França nesse momento, Napoleão III, sobrinho lá do Napoleão. Por sinal, então, vem essa história de que ele teria meio que, né, interceptado uma carta entre o Wilhelm I da Prússia e o Napoleão III da França e reescrito essa carta de forma a ofender o Napoleão III, o que então teria gerado esse conflito. Lembrando que com isso aí a ideia era, ao despertar um conflito externo, despertar também o nacionalismo entre os germânicos do sul.
E também aí, de certa forma, você pode falar de que os prussianos foram facilmente aí, né, saíram facilmente vencedores desse conflito, apesar aí da cidade de Paris também sofrer bastante com bombardeios aí, por sinal uma coisa que pode aparecer, a resistência da população parisiense, principalmente ligado lá, né, a comunistas, socialistas, num processo que ficou conhecido como a Comuna de Paris também, né, alguns meses lá de um governo comunista, socialista, na região de Paris, né, uma prefeitura aí comunista, socialista, poderia falar mais ou menos. Mas a ideia aí de que, no final das contas, eles conseguem, os prussianos conseguem derrotar o Napoleão III, não só prendem o Napoleão III, mas também forçam o Napoleão III a reconhecer então a sua derrota, até essa imagem icônica aí do Napoleão III aqui entregando a sua espada da derrota para o Bismarck, né? Então representando a derrota da França perante a, então agora, né, a Alemanha. Aí que vem essa história também do quê? Derrotada, a França, além de pagar a indenização, vai também entregar um território que é a chamada Alsácia-Lorena, ou Alsácia-Lorena, para os alemães. Um território fronteiriço entre a França e a Alemanha, rico em jazidas de ferro e de carvão. Lembrando que a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana vai gerar um sentimento de humilhação, de revanchismo entre os franceses contra os alemães, coisa que também ajuda no desembocar lá da Primeira Guerra Mundial. Então lembra aquela sequência de eventos que eu já falei lá, né, do contexto de você falar de unificação nacional italiana-alemã, que leva os italianos e alemães a saírem atrasados para o processo de imperialismo, neocolonialismo do século XIX, ficando com as áreas não tão interessantes, áreas menores, e no final das contas esses, né, sentimentos aí de rivalidades, seja pela partilha afroasiática ou por a derrota aqui francesa na Guerra Franco-Prussiana, acabam então reforçando o conflito lá, o início do conflito da Primeira Guerra. E por sinal também, a França, então, né, derrotada, vai passar por um processo da Terceira República surgindo e o fim, então, do Segundo Império do Napoleão III. Além de ter de reconhecer, então, o Guilherme I, o Wilhelm I, coroado como Kaiser, como imperador. Você fala Kaiser? Parece nome de cerveja e tal. Acho que geralmente o nome de cerveja tem a ver com a Alemanha, porque os caras sabem fazer cerveja, né? Você falar lá Germânia, você falar aí também Boêmia, né? Regiões aí da Alemanha também. Mas lembrando que a palavra Kaiser, ela vem lá do latim Caesar, né? Do Júlio César, né? No César no sentido aí de um imperador, não que César tenha sido imperador, mas o César, um título associado a um supremo comandante, um supremo líder lá do exército. Então, o imperador no sentido mais militar. Lembre que a palavra Caesar dá origem também ao Kaiser alemão, ao czar russo, ao czar também russo lá. E ele, então, sendo coroado como imperador do Segundo Reich, que é o Segundo Reino ou Segundo Império. Se você for lembrar aí, né, o primeiro império considerado historicamente pelos germânicos é o Sacro Império Romano Germânico, que vem lá da época medieval, associado também aí, é claro, né, à origem bárbara aí desse império lá, vindo a partir, né, do Carolíngio, o Império do Carlos Magno, lá dos francos também, e o processo aí, né, dos os capetinhos também, do processo de formação aí do império que ao mesmo tempo tinha essa origem bárbara, germânica, mas adere aí, é claro, prontamente ao catolicismo aí, né, ou ao cristianismo, melhor falando. Mas a ideia então de que, se você lembra também, esse terceiro Reich, né, ou melhor, o terceiro Reich, ele seria, né, desenvolvido pelo Adolfinho, né, o Adolfinho então, o nazista lá, né, que queria colocar em prática o terceiro Reich. Então essas referências que podem aparecer para você, seja lá do primeiro império, o Sacro Império Romano Germânico, né, que seria o medieval, o segundo Reich surgindo aqui na unificação nacional e o terceiro Reich, que seria com que os nazistas lá do Adolfinho queriam então colocar em prática. E para você aqui uma bela de uma pintura, sim, isso é uma pintura aí, que é justamente então o reconhecimento da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana lá no Salão de Espelhos do Palácio de Versalhes. E olha que beleza de pintura aí para vocês, né, essa questão então do reconhecimento da derrota, da cessão, da entrega desse território e desse sentimento então de humilhação e revanchismo que vai surgir entre os franceses. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica então aqui, que foi uma dicasinha, são resumos, só comentários então sobre a história, você tem isso muito mais aprofundado, é claro, em sala de aula, nos livros, mas um resumão para você lembrar os pontos principais da unificação nacional, né, alemã aqui nesse vídeo com a gente. E é claro, se você ainda não deu like no vídeo, já dá o like no vídeo aí, também se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram,
Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera. Vamos fazer esse canal aí, né, cada vez mais ser conhecido pelo pessoal, e também deixe seus comentários aí, se você quer um tema específico do Prof. Elvis aí, né, falando posteriormente. É isso aí, valeu então, espero que você tenha gostado e até a próxima aula com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!